Memphis Depay sofre nova lesão. Também Palmeiras está na briga com o Flamengo por um reforço europeu. Quem será esse reforço? Também Danilo será jogador do Palmeiras? Bom, antes de a gente falar a respeito desses assuntos, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nação, deixa o seu gostei, se você puder vamos hypar esse vídeo, vamos comentar bastante nesse vídeo e claro, novamente, se inscreve aqui no canal, porque aqui no Nação nós trazemos vídeos a respeito do mundo do futebol todo dia pra você, somente com o melhor desse mundo, somente com notícias rápidas, verdadeiras, confiáveis, então se inscreve pra não perder nada. Já se inscreveu? Então vamos direto pras notícias. A janela de transferências nem abriu ainda e uma disputa no futebol brasileiro já começou aí nos bastidores. Palmeiras e Flamengo estão oficialmente em rota de colisão por um reforço que tá jogando muito ali no futebol europeu. Não é o nome óbvio aí, os nomes de sempre. O novo alvo do Verdão é um atacante brasileiro que saiu do absoluto nada, superou ali a 5ª divisão europeia e hoje tem jogado muito na Inglaterra. E o nome dessa fera é Léo Cienza. Até me conte aí nos comentários, você já ouviu falar desse jogador? Já viu algum jogo dele? Tem potencial ou não? A bomba estourou através do jornalista internacional Ekrin Connor, que disse que Palmeiras e Flamengo estão monitorando de perto o atacante do Southampton. E os números dele na Inglaterra são bem interessantes. Em 37 partidas, ele marcou 7 gols e fez 10 assistências. Cienza virou uma máquina de criar jogadas na competitiva liga inglesa e ele é exatamente o que Abel Ferreira mais pede à diretoria: profundidade, intensidade máxima e genialidade na tomada de decisão. Isso até pensando no futuro, já que o elenco do Palmeiras sempre perde jogadores importantes e o ataque da equipe tem sido um dos destaques nos últimos anos. Então, antes de perderem qualquer peça, eles já querem ter opções reserva, opções que cumpram os papéis que o técnico gosta pro Palmeiras. Com o técnico acreditando que ele se encaixa de forma perfeita no ataque do Verdão. Mas a história desse jogador brasileiro é um verdadeiro roteiro de cinema. Léo Cienza não teve vida fácil no Brasil, jogou no modesto Lajeadense e saiu quase anônimo. Ele teve a coragem de recomeçar na 5ª divisão da Suécia, passou pela Alemanha e em 2025 o Southampton pagou impressionantes 9 milhões de euros, para assim levar ele para a Inglaterra. O garoto acabou explodindo, tanto que a concorrência pelo Palmeiras não é só o Flamengo. Gigantes europeus como Tottenham, Aston Villa, Everton, Roma e Atalanta também estão na disputa para ter o craque. E por enquanto, no Palmeiras pelo menos, o cenário é de pura observação e não há uma proposta oficial na mesa. Mas o clube paulista corre em silêncio para tentar se antecipar a esses rivais. É o exato negócio que a diretoria do Palmeiras gosta: monitorar as joias antes que o preço fique completamente proibitivo. O custo da operação já é alto e a concorrência europeia assusta, mas o Verdão tem saúde financeira para entrar nessa briga. Resta saber se ele vai conseguir dar esse chapéu aí no Flamengo e conseguir trazer essa joia de volta para o Brasil. Então, a guerra pelo novo craque da Europa começou e eu quero ver a opinião de vocês todos aqui nos comentários. Vocês acham que Léo Cienza é o nome ideal para o ataque do Verdão? Ou o clube deveria focar em alguém mais conhecido, mais badalado? Converse com a gente aí nos comentários. Ainda falando sobre o Palmeiras, uma cria da academia do clube, Danilo, foi oficialmente afastado do Botafogo e o Palmeiras, que sonhava em silêncio com o retorno dele ao clube, viu as portas do mercado se abrirem aí nos últimos dias. Até o maior medo do Palmeiras era que Danilo estourasse o limite de 12 jogos no Brasileirão pelo Botafogo, o que proibiria sua transferência para outro clube da Série A nesse ano. Mas o próprio jogador deu checkmate e pediu para não jogar a 13ª partida, gerando uma revolta gigante na diretoria carioca, que decidiu não utilizá-lo mais até a Copa do Mundo. Com um clima nada bom ali no Rio de Janeiro, o Palmeiras ganhou o sinal verde que precisava, mas a concorrência é pesada e novamente o Flamengo entrou na briga. No início do ano, o Palmeiras chegou a sinalizar uma proposta de 25 milhões de euros com bônus, mas o Botafogo recusou e agora o cenário mudou, mas o desafio ficou ainda maior. Danilo foi convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo e o Botafogo sabe disso e quer usar o Mundial como uma vitrine para infracionar o preço do volante, esperando propostas de até 40 milhões de euros, principalmente propostas vindas da Europa. O Verdão monitora tudo de perto e sabe que Danilo é o nome dos sonhos ali para seu meio de campo. Resta saber se essa identificação dele com o clube, por ter vindo dali, pode ajudar na negociação ou não. Mas muito em breve devemos ter mais novidades sobre essas e outras negociações. Eu quero saber a sua opinião. Acha que o retorno do Danilo para o Palmeiras seria uma boa ou não? Depois da Copa ele deve focar mais na Europa.
Para fechar esse vídeo, vamos falar a respeito de Memphis Depay, que sofreu um novo problema físico e está fora do confronto contra o Peñarol pela Libertadores. E olha, a situação começa a gerar tensão dentro e fora do clube. Segundo informações divulgadas nesta semana, Memphis sentiu dores na panturrilha durante o processo de recuperação da lesão muscular na coxa direita e teve o retorno adiado mais uma vez. O atacante vinha em transição física no CT Joaquim Grava e existia expectativa de que ele pudesse voltar justamente nessa partida decisiva. Mas o novo incômodo mudou completamente os planos da comissão técnica. E aí começa a preocupação da torcida. Até quando o Corinthians vai conseguir manter o nível ofensivo sem Memphis? Desde que chegou ao timão, o holandês virou uma referência técnica do time. Mesmo convivendo com lesões e pressão, ele participou de gols importantes, assumiu o protagonismo e virou peça central no projeto do clube. Só que 2026 vem sendo complicado para o camisa 10. Primeiro, ele sofreu uma lesão grau 2 na coxa direita ainda em março. Depois, durante o processo de recuperação, houve atraso na evolução física. E agora surge esse novo problema na panturrilha, aumentando ainda mais a incerteza sobre quando ele realmente estará 100% novamente. E o momento não poderia ser pior. O Corinthians chega pressionado para esse duelo contra o Peñarol. A Libertadores é prioridade total para o clube, e perder um jogador como Memphis em um jogo desse tamanho muda completamente o cenário. Além da qualidade técnica, Memphis é um jogador que chama marcação, cria espaços e dá experiência internacional ao elenco. Sem ele, a responsabilidade ofensiva deve cair ainda mais sobre nomes como Rodrigo Garro e os outros atacantes disponíveis. Outro detalhe importante, essa sequência de problemas físicos também começa a gerar dúvidas sobre o futuro do jogador no clube. O contrato de Memphis com o Corinthians vai até meados de 2026 e já existe discussões nos bastidores sobre renovação, custos salariais e até o impacto da condição física do atleta para o planejamento do time. Ao mesmo tempo, o atacante também vive expectativa pela convocação da seleção da Holanda para a Copa do Mundo, e isso aumenta ainda mais a tensão. A imprensa internacional já começou a repercutir a situação física do jogador, principalmente porque Memphis é um dos nomes históricos recentes da seleção holandesa. Dentro do Corinthians, o discurso é de cautela. A comissão técnica não quer acelerar o retorno e correr o risco de perder o jogador por ainda mais tempo. E sinceramente, talvez seja a decisão mais inteligente. A temporada é longa, o Corinthians ainda disputa competições importantes e um retorno precipitado pode transformar uma lesão moderada em algo muito mais grave. Mas é claro, para a torcida fica aquele sentimento complicado, porque quando Memphis está em campo, o time ganha criatividade, ganha experiência, ganha poder ofensivo, e sem ele, o Corinthians perde uma das suas principais armas, justamente no momento mais decisivo da temporada. Bom, agora fica a pergunta, o Timão consegue superar o Peñarol sem Memphis Depay? E mais, será que o holandês ainda vai conseguir recuperar sua melhor forma antes da Copa do Mundo? Deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários.